Olá, boa noite, Portugal, Brasil. Gravar aqui mais um vídeo, mais uma palavra abençoada. Que o Senhor possa abençoar todos aqueles que o Espírito Santo direcionar essa palavra, amém? Engraçado aqui, parece que tá sujo, mas não, é o cabelo. É o cabelo que tá mais grosso, sei lá. Tá mal feita a barba, só pode. Bora lá. Timóteo, Paulo vai falar, né, em 1 Timóteo, ele vai falar sobre aquelas pessoas que naquele tempo, né, muitos se esfriariam, né? Jesus fala em Mateus 24 e em Timóteo Paulo dá uma visão pra gente bem perturbadora, né, de como as pessoas seriam, né? Desobedientes aos pais, desafeiçoados, né? Mais amigos dos prazeres do que de Deus, né? E por aí vai. E o que nós percebemos, né, nesse tempo que nós estamos vivendo é que isso é uma realidade para nós hoje, né? Filhos que não têm sentimentos pelos pais, que não têm respeito, que não têm admiração, que não dá a mínima, né? E muitos pais, né, até mesmo patrões, mães, né? Muitas pessoas e também filhos, né? Pais que também não têm amor, não têm afeição pelos filhos, né? E você percebe que isso gera, né, dentro das pessoas, e eu falo por experiência própria, né? Às vezes isso gera dentro de nós, né? Fala assim, mas como que pode um negócio desse, né? Eu tenho dado tanto amor, tanto carinho, tenho cuidado, tenho, né, uma preocupação, mas a indiferença, o desprezo, né, que há hoje entre as pessoas, até mesmo dentro das igrejas, irmãos, né? Eu vejo que, mas eu já falava isso também há muitos anos, né? Há muitos anos que eu falo, há uns 15 anos, né? Eu via nos grupos familiares, células, pequenos grupos, né? Cada parte do país é um nome, mas para nós em Goiás, em Goiânia, né? Era grupo familiar mesmo, né? Igreja Luz para os Povos. Eu via pessoas que passavam 2, 3 anos, né, ali, né, congregando naquele grupo familiar, naquela casa, e depois que o grupo acabava, né, às vezes por motivos de força maior, os irmãos mudavam de cidade, ou às vezes estavam passando por alguns problemas que não poderiam continuar com o grupo, né? E aqueles irmãos que comeram e beberam naquela mesa durante 2, 3 anos nunca mais voltou para dar um oi, para fazer uma visita, para nada, né? Era só um ato religioso ali, ou às vezes falta de opção mesmo para sair de casa, não sei, né? Mas é lamentável, é triste, né? E Paulo, né, ele fala que de pessoas, né, com atitudes de ingratidão, de indiferença, né, que é alarmante, né? É uma coisa assim de a gente ficar muito preocupado, né? Segunda carta de Paulo, né, a Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3, Paulo vai falar, né? Falando ali com Timóteo, né? O texto é, ó, os males e as corrupções dos últimos dias, né? Esse é o título, né? Que está baseado no enredo aqui que Paulo tá descrevendo, né? Ele fala, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos e arrogantes. Eu vi aqui, né, os 2 pontos, né, a pontuação, e lembrei de um vídeo que eu vi na internet agora, uma senhorinha, uma irmãzinha, deve ser assembleana, Deus é amor, com a Bíblia debaixo do braço,
e gritando para as pessoas ouvir a palavra de Deus, e ela lia até os pontos, né? Ela lia, né? Sabe, vírgula, porém, vírgula, isto, dois pontos, nos últimos dias, vírgula. E eu confesso uma coisa, sabe? Ainda que seja uma leitura, sim, da palavra de Deus, né? Eu ainda tenho fome e sede de ouvir ainda. Eu fico preocupado, tem uma coisa que me preocupa, que às vezes não preocupa você, mas a mim preocupa. E às vezes você vai se identificar agora. Às vezes eu fico assim, receoso de ficar sem um tablet, sem um telefone, pela facilidade que eu tenho de ouvir a Bíblia e de ouvir pregações, né? Eu falo, nossa, como é que eu vou ficar sem ouvir, né, a palavra, ouvir pregações, porque não é suficiente só ali na igreja, né, no culto, não é suficiente, né? E a leitura, eu gosto muito de ouvir as pregações, porque me edifica muito, né? E fala, Deus dá sabedoria, né, para os meus irmãos e irmãs, de falarem de coisas que eu não sei, que eu não tinha percebido, não conseguia enxergar, porque às vezes estava com uma ótica errada, né, do texto. Chá gelado de abacaxi. Aprendi com a minha mãe, da casca do abacaxi. Então, meus queridos, né, voltando aqui para o texto, olha só, sabe porém isto, né, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Quando se fala homens aqui, né, não é só homens, é homens e mulheres, tá bom? Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Será que os seus filhos estão desobedientes? Ingratos, irreverentes? Os seus filhos estão ingratos, estão irreverentes? Sua esposa é ingrata, é irreverente? O seu marido é ingrato? Os seus amigos, os seus funcionários são ingratos, né? Paulo está falando, sabe? Porém isso, nos últimos dias, né, os dias de Noé, porque os homens eram assim nos dias de Noé. Homens, né, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, né? Eles usam várias terminologias para demonstrar indiferença, desprezo, né? O famoso não tô nem aí para você, você que se exploda, se você morrer, tanto faz para mim, mais ou menos isso, né? Ele usa vários termos, né? Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, né? Sem domínio de si, né? Grava aí, sem domínio de si. Traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, né? Falei para você gravar. Sem domínio de si, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Jesus fala, né, que amaram mais o mundo do que a mim, não são dignos de mim, né? Então, amigos dos prazeres, né? Você vê hoje aí, né, aquilo que Paulo relata lá em Romanos, no capítulo 1, né, mudando o modo natural, né, do contato, né? Cometendo torpeza, homens com homens e mulheres com mulheres, né? Porque o prazer não está nem aí se é errado ou não, se é pecado ou não, o que que Deus pensa, o que que a minha mãe ou meu pai pensa da minha postura, né? O que que os meus amigos pensam da minha postura, né? Eu vi um vídeo na internet, eles promovendo o encontro de um pai com um filho que virou drag ou trans, não sei, não entendo disso. E o pai tremia e chorava. Ele tremia, parecendo que estava com malária e chorava, né? Uma coisa horrível de se ver, horrível de se ver. Só aquilo já cortou meu coração, já me causou, né, compaixão. Então imagina, então ele está falando aqui, ó, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, né? Tá aí agora o amor venceu, né? Não, o amor, o amor, o amor. Amor que nada, isso é mentira, isso não é amor. Isso não é amor. Amor não é nada disso, entendeu?
Então, essa forma de piedade, né? Mas negando-lhe, entretanto, o poder foge também destes. A Bíblia manda você fugir dessas pessoas. Pois entre estes se encontram os que penetraram sorrateiramente, né, nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sem jamais, aprendem sempre, né? E jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Eu tô trupicando aqui na leitura porque Paulo vai falar isso também em Romanos, né? Acho que é Coríntios, né? Aprendem sem jamais chegar ao conhecimento da verdade. Então, essa verdade que é Cristo, né? Então, tem pessoas que aprendem sem jamais chegar ao conhecimento da verdade, né? Não são eleitos de Deus, não se converteram, né? E muitos estão dentro da igreja, né? Muitos aí é o joio, né, que está no meio da igreja. E aí ele fala, né? E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Ou seja, eles conhecem e não chegam à verdade porque eles resistem à verdade. Por que eles resistem à verdade? Porque a verdade está contrariando o modo de vida deles. Vai contrariar, né, o mundo, as coisas que eles amam, né, os prazeres transitórios da carne, a glutonaria, a mentira, a inveja, maldade, né? Tem pessoas que gostam de fazer maldade, não se engane. Tem pessoas que gostam de fazer maldades, né? Então ele fala, né? E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos, né? Quanto à fé. Eles, todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidentes, como também aconteceu com a daqueles, né? Então, às vezes você fala, como que o mundo está desse jeito, né? O mundo está desse jeito porque as pessoas estão amando o mundo. Porque elas estão amando os prazeres transitórios da carne, né? Na verdade, sabe, para quem conhece mais um pouco a palavra de Deus, eu quero levar você a refletir. Entenda, e não são só, infelizmente, não são só ímpios, né? Ímpios, nós falamos, são pessoas que não têm Jesus, que não conhecem a palavra de Deus e não querem Jesus, né? Então, não se engane. A Bíblia diz, né, que essas pessoas elas estão mortas nos seus delitos e pecados, porque elas não querem se arrepender, né? Então, esse tempo que nós estamos vivendo, né, é um tempo muito duro, muito difícil, principalmente quando você olha para os seus pais, ou você olha para os seus filhos, para os seus irmãos e amigos, né? Você que está tentando fazer, né, aquilo que o Senhor ordena na sua palavra, né? E quanto mais você tenta abençoar e ajudar, parece que mais traído e odiado você é, né? Mas é assim mesmo, né? Traíram e odiaram a Jesus, e Jesus fala o que farão com os seus conservos, né? O que farão com os seus discípulos, né? Então é mesmo por aí. Então a palavra do Senhor, ela mostra, né, esses tempos difíceis, e parece que nós estamos nesses tempos, né? Tudo indica que sim. Então você deve se preparar cada vez mais, né? E esse preparar é se embriagar mesmo com a palavra de Deus, né? Manter mesmo o bom senso, manter a coerência, manter a sanidade, né? Tem pessoas que estão lutando pela sanidade mesmo. Eu há muitos anos que eu luto pela minha sanidade mental. Mas não é porque eu estou. Não é aquela coisa da loucura, da, da camisa de força, de tomar Gardenal, não é esse tipo de coisa. Pelas pessoas que convivem muito próximas de nós, né? E praticam algumas dessas obras, né? Que Deus abomina, né? E aí é mais difícil, né? Mas o Senhor falou que os inimigos do homem serão os da sua própria casa, né? Não é fácil quando você enfrenta, né? Quando as resistências fora, elas são mais fáceis, irmãos. Porque você vem para casa e fecha a porta é mais fácil, mas quando você encontra resistência dentro de casa, aí se torna bem mais difícil.
Então, são pessoas insensatas, né? São pessoas indiferentes, né? Pessoas que não estão nem aí. E aqui vai, né? Uma dica, né? A Bíblia fala que nós não devemos lançar pérola aos porcos, né? Eu estava relembrando com os irmãos na casa do Wagner, eu, Wagner e o Emerson, nós tivemos uma Páscoa muito gostosa. Meditamos bastante na palavra de Deus, gostei muito de estar com os irmãos, né, ali na igreja do pastor Rodrigo, né, ali na Póvoa de Santo Adrião, perto ali do Lido, depois do Lido. Então, nós estávamos meditando na palavra do Senhor, né, e falando dessas questões, né, relativas a esse tempo difícil que nós estamos vivendo e atravessando, né. E o Senhor falou muito aos nossos corações, e nas nossas refeições ali, né, meditando na palavra, compartilhando a palavra, ouvindo, né, a palavra ali, sendo edificado, um edificando o outro, foi muito bom, foi muito gostoso mesmo, esse final de semana ali. Então, a palavra do Senhor, ela nos leva, irmãos, a estarmos firmes, né, e preparados. Então, se prepare, né, porque nós não sabemos, né, o que vai acontecer. Então, encha-se da palavra de Deus, né, medite. Jesus fala, medita na palavra dia e noite, né, para que tudo vá bem. E se prepare, né, esteja sempre preparado. Não ame o mundo, não ame as coisas, né, trabalhe, né, preserve tudo aquilo que você tem, mas não ame. Se você precisar abrir mão, né, Paulo falava que ele vivia ali, usava de tudo, comia, bebia, ia ali, mas não se apegava a nada. Então não se apegue. E você que tem, né, condições, use. Não amontoe tesouros na terra, onde a traça corrói, né, onde a ferrugem destrói, onde os ladrões escavam e roubam, né, mas ajunteis para vos outros tesouros no céu. Então não se esqueça dessa palavra também, você que tem recursos deste mundo, ok? Então que o Senhor abençoe a todos, né? Não fique, né, como diz o apóstolo Pedro, né? Irmãos, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, né? Para que você seja aprovado diante de Deus. Como se alguma coisa maravilhosa estivesse acontecendo. Esse é o normal do servo de Deus, né? Jesus fala que aquele que quer me seguir, negue a si mesmo e tome a sua cruz. E nós lemos essas palavras e somos muitas vezes ousados e intrépidos para falar e para pregar para os outros, mas quando é a nossa vez de passar pelo deserto, não é nada fácil, né? Aí é difícil. Então, ele fala como se alguma coisa, né, extraordinária estivesse acontecendo. Se você está sofrendo injustamente, se alegre, porque é injustamente. Agora, se você está sofrendo porque praticou, porque pecou, não, então seu sofrimento é merecido. Mas sendo merecido ou não merecido, né, é melhor que seja não merecido, né, seja inocente, né, para produzir glória para Deus, né? Amém? Também não fica pensando muito assim, o que eu pequei, o que eu fiz, né? Se você é um homem sincero diante de Deus, uma mulher sincera diante de Deus, quando os discípulos perguntam para Jesus, né, ali no tanque ali, eles veem lá o paralítico e falam, Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus fala, nem ele nem os seus pais, mas para que nele, né, se manifestasse a glória de Deus. Então não pense que todo mundo que está sofrendo é porque está em pecado, não, irmãos. Amém? Nem sempre é porque está em pecado, né? Às vezes Deus permite para manifestar a sua glória. E também para a pessoa amadurecer, para a pessoa crescer e amadurecer. Amém? Que o Senhor abençoe a todos, né? Que a graça e a paz, né, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos os irmãos, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém.